Cristo, abençoe a graça de Deus, possa encher a vossa vida, encher o vosso coração. E nós estamos aqui mais uma vez para falar desse grande e poderoso Deus que enche o céu e enche a terra e ainda sobra, né? E nós temos aqui o livro aos Romanos, capítulo 11, no verso 29, onde o apóstolo Paulo fala assim que porque os dons e a invocação de Deus são sem arrependimento. São sem arrependimento. Porque os dons e a invocação de Deus são sem arrependimento. Então, mostra que uma pessoa pode ter o dom de Deus sem ser cristã. Ela pode ter a invocação de Deus sem ser cristã, porque é sem arrependimento. Porque os dons de Deus, ele é dado no pacto incondicional. Nós temos um exemplo disso na Santa Escritura, com o caso de Judas Iscariote, um dos 12 discípulos. Ele também foi enviado para pregar, para expulsar demônio, para curar os enfermos, e era um diabo, segundo o Senhor Jesus Cristo disse. E tinha dom. Então nós não podemos descansar nos dons, porque eu tenho um dom, vou para o céu. Você está enganado. E você vai ficar envergonhado quando chegar lá. Você basear no dom para ser salvo. Eu tenho um dom e eu vou para o céu. Não. Para ir, porque a salvação é pela fé. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Pela fé nós somos salvos perante a graça de Deus, porque é dom de Deus. É dom de Deus. Salvar nós é um dom que Ele tem. Então, nós podemos descansar nisso. E o irmão Branham, com toda a experiência do irmão Branham, experiência com Deus, experiência com o anjo, experiência de tempo de pregação, o irmão Branham foi na reunião pentecostais, ele viu um homem falando em língua e o outro interpretando, e aquele que interpretava vivia com duas mulheres. Isso aí foi que Deus mostrou para o irmão Branham, quando o irmão Branham foi conversar com aquele que falava em língua estranha, viu que ele era um genuíno cristão. Quando ele foi conversar com o outro, ele viu que era um hipócrita, porque ele estava interpretando a língua estranha de uma maneira correta, com o dom correto, mas vivia com duas mulheres. O irmão Branham, não entendendo isso, o irmão Branham foi orar a Deus e perguntar para Deus como um homem pode ter um dom de interpretar a língua estranha e vivendo com duas mulheres. E ele deixou a Bíblia dele em cima de um toco, e quando ele viu um vento veio, abriu a Bíblia dele em Hebreus capítulo 6. Aí ele falou assim, isso aí é por acaso. Ele fechou a Bíblia, e o vento veio, abriu a Bíblia dele novamente, em Gênesis capítulo 6. Melhor, em Hebreu capítulo 6. Eu estou trocando aqui Gênesis com Hebreu capítulo 6. Onde está escrito que a chuva cai. Que a chuva cai sobre a terra e produz fruto bom e produz espinho. Aí Deus falou para o irmão Branham que é a mesma coisa do trigo e o joio. O joio e o trigo vivem na mesma terra, tomam a mesma chuva, tomam o mesmo sol, o mesmo ares, e um é trigo, o outro é joio. Não depende da terra, não depende da chuva, não depende do sol, para ele ter a natureza que ele tem. Já nasce com a natureza, que é dele.
Então o sol só vai ajudar ele a crescer, a chuva só vai ajudar ele a crescer, mas não vai mudar. A chuva, o sol não muda a natureza dele. Agora o sol aponta para Jesus e a chuva aponta para o Espírito Santo. E a mudança não vem por aí, de acordo com a natureza. E o apóstolo Paulo disse, a natureza vos ensina. A mudança, ela vem em nós através do Espírito Santo transformando nós. Não de joio para trigo, mas transformando nós, então, num corpo humano para um corpo glorificado, como ele mudou a água para vinho, ele mudou Abraão de velhos e Sara para jovens. Aí ensina, está na Bíblia, esses exemplos. Mas nós não podemos confiar, descansar, ficar descansado não. Eu tenho um dom, aí Deus está comigo. Não, o dom é dado sem arrependimento. O dom é dado sem arrependimento. Você pode ter dom de língua, você pode ter dom de interpretar, você pode ter dom de profecia. Isso aí não quer dizer que você está no céu. Porque para você estar no céu, Jesus disse, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, de maneira nenhuma entrará no céu. Porque o novo nascimento, ele traz nós para ser criança. E Jesus disse em Marcos capítulo, creio que é capítulo 10, ele fala assim, se nós não for como criança, como menino, de maneira nenhuma entraremos no reino do céu. De maneira nenhuma. Aí ele fala que tem que nascer de novo para entrar. Ele fala duas coisas. Tem que nascer de novo e tem que ser criança. Então, o novo nascimento, veja bem o que é o novo nascimento. Ele traz nós de volta para ser criança. E o que é criança? Inocente. Uma pessoa que nasce de novo, ela passa a viver uma vida de criança, uma vida inocente. O que é um menino? O que é uma vida de inocente? É que nem Eva e Adão viviam no jardim do Éden. Os dois eram inocentes. Adão e Eva eram inocentes. O irmão Brandon que disse isso, que Adão e Eva eram inocentes. E quando o diabo derrubou Adão e Eva, porque derrubou dois inocentes. Por isso que veio remissão para eles. Por isso que veio socorro de Deus para eles. Porque Satanás estava trabalhando com inocência. Trabalhando com inocência. Então o novo nascimento traz nós novamente a ser como uma criança para Deus. Aí nós vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 18, que Deus apresenta Abraão como El Shaddai e fala para Abraão, Abraão, meu nenê, Abraão, meu nenê, venha amamentar de mim. Ele fala assim para Abraão, Abraão, meu nenê, vem amamentar de mim. Em Gênesis 18. No Gênesis 19, ele já aparece para Abraão para trazer para Abraão a promessa da transformação. Você vê, Gênesis 18 e Gênesis 19. El Shaddai e Elohim. Gênesis 18, El Shaddai, aquele que amamenta, tratando Abraão como nenê. Gênesis 19, já tratando com Abraão para a transformação, porque ele parece como Elohim. Então, irmão, o irmão Brana, ele fala assim, que o plano para a salvação é um, o plano para as bênçãos é outro. Então aí está outro problema de descanso. Eu sou abençoado. Eu tenho muitas bênçãos de Deus. Deus me tem abençoado tanto na vida. Aí ele vai contar a sua história. Eu era isso, eu não tinha aquilo, eu não tinha o que comer. Hoje eu tenho belas casas, hoje eu tenho carro, hoje eu tenho um bom emprego. Isso não quer dizer também que você é salvo. Isso não quer dizer que você é salvo. Porque a bênção é dada também no pacto incondicional. No pacto incondicional. Olha, você vai ver tanto homem abençoado, você vai ver tanto representante de televisão, tanto jogador, você vai ver tanto artista que tem fazenda, tem
tem boiada. Quer dizer que ele não é bênção, isso? E ele vai para o céu. Vamos fazer um exemplo. O jogador de futebol, ele joga o futebol muito dos jogadores, não todos. Ele, quando marca um gol, ele levanta os 2 dedos para cima, agradecendo Deus por marcar o gol. Agradecendo Deus. E muita vitória eles têm, até o lutador de boxe, quando ele tem vitória, que ele consegue derrubar outro, ele levanta a mão para cima e agradece a Deus. Mas será que Deus está no jogo? Deus não está no jogo. Mas quem deu saúde para ele? É Deus. Se Deus não desse saúde para ele, como que ele ia lutar? Se Deus não desse sabedoria para ele, como ele ia jogar? Então, Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Só que Deus deu saúde para ele, louvar ele, deu saúde para ele ler Bíblia, deu saúde, deu leitura para ele ler Bíblia, deu saúde para ele ir na igreja. Só que ele usa para o esporte, o outro usa ele para ganhar dinheiro, ele dá o dom. Todos os cantores que cantam, quem deu o dom para ele foi Deus. Só que ele está usando para ganhar dinheiro. Aí que vai vir a cobrança lá no trono branco, que Deus vai falar, eu dei um dom para você me louvar e você usou o dom para você se enriquecer. Aí até tem uma música aí no mundo que canta, é uma música sertaneja, eu dei sabedoria para você e você foi fazer bomba. Quer dizer, eu dei dom para você louvar e você foi cantar música romântica, foi cantar música aí de separação de casamento. E eu dei o dom você me louvasse, você usou seu dom para fazer moça se perder, fazer lar se perder, com as suas músicas, com as suas loucuras de música. A cobrança vai ser aí. Deus dá uma coisa para a pessoa fazer para o reino do céu, e ele faz para o reino dele. Eu vou falar isso até mesmo para um pregador. E pregador da mensagem, hein? Não é pregador denominacional, não. Pregador denominacional, nós já sabemos que Deus deu dom para eles, tem dom para pregar, mas prega para ganhar dinheiro, prega para o benefício dele próprio, para o reino dele. Eu vou falar do pastor da mensagem, que Deus tem dado dom para ele pregar, e ele não está pregando para o reino de Deus. Ele está pregando para o reino dele. Não é o reino de Deus. Se ele prega para o reino de Deus, ele ganha uma alma, ele manda para o pastor lá da cidade. Se ele ganha uma alma em São Paulo, ele manda para o pastor de São Paulo. Por que ele ganha, ele quer lá? Ele quer ir lá pastorear. Porque ele não está trabalhando por ele. Ele está trabalhando para ele. Se um pastor ganhar uma família aqui em Arara, a cidade que eu estou, ele quer vir pastorear ela aqui. Se ele trabalhasse para o reino de Deus, ele enviava ela para mim. Mas ele não está trabalhando para o reino de Deus, ele está trabalhando para o reino dele. Para o reino dele. Então, nós temos que ver todas essas coisas aí, porque são reais. Ela é verdadeira. O Judas Iscariote trabalhava para o benefício de Jesus? Judas Iscariote fazia tudo para o crescimento de Jesus? Para a prosperação de Jesus? Para a glória de Jesus? Judas Iscariote não trabalhava. Judas Iscariote, tanto que quando uma mulher comprou um vaso de perfume e ela pagou caro, Judas Iscariote, ele não aprovou o que a mulher fez. Ele não aprovou. Ele falou assim que ela estava fazendo um desperdício, que ela devia pegar aquele dinheiro e dar para os pobres. Mas os pobres que ele referia era ele. Porque ele que pegava dinheiro para distribuir para o pobre, mas ele não distribuía para ninguém, ficava para ele. Então ele usa os pobres, ele usa quem ele pode usar, mas é para eles que ele está trabalhando. Ele usa Deus, ele usa a mensagem, eles usam a Bíblia, mas na verdade eles estão trabalhando por seu reino, por seu benefício, por seu crescimento financeiro. Estão trabalhando para ele, não estão trabalhando para o reino. Então, tem pessoa que fala assim, eu tenho dom. Olha, cuidado que eu tenho dom, eu conheço a sua vida, sei o que você faz dentro de casa. Porque isso aí não quer dizer que você está salvo. Isso aí não quer dizer, porque